Olá, gatíssimas! Estamos de volta aqui com o Pod da Gatíssima, nosso primeiro podcast do ano. Agora a gente vai iniciar com tudo esse 2025, que vocês já escutaram falando milhões de vezes, que o 2025 é nosso ano. E hoje eu tô aqui muito bem acompanhada com a mentora de mulheres empreendedoras, Ana Anzolin, a nossa supervisora águia da região do bairro Refap, Alessandra, e aqui com a nossa outra supervisora responsável pela região de Maravilha, a Bruna Taritza. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito frequente aqui na revenda, enfim, para todas as mulheres, que é transição de carreira. A gente vai falar sobre os desafios, o que leva uma mulher a fazer a transição de carreira e as dificuldades que ela encontra aí nessa tomada de decisão. Ana, eu vou abrir aqui contigo a fala. A primeira pergunta aqui hoje do nosso pod é o que leva alguém a fazer uma transição de carreira. A Ana vai usar a parte mais técnica como mentora, mas ela também fez uma transição de carreira e todas nós aqui também vamos contar um pouquinho da nossa história, dos desafios aí quando a gente resolveu fazer uma transição de carreira. Então, boa tarde, né? Primeiro, agradecer o convite da nossa Gatíssima e dizer que é uma honra estar aqui no Pod da Gatíssima, juntamente com essas duas maravilhosas, a Ali e a Bruna, que também já estão comigo nessa jornada e a gente vem juntas trilhando um belo caminho aí dentro do empreendedorismo. Bom, eu acho que o primeiro desafio não, né? O primeiro sentir que seria nesse momento de transição de carreira, eu acredito que a mudança ela começa muito interior. Então, aquilo que a gente já está sentindo dentro de nós, aquela transformação, e eu acredito que isso vem também com o amadurecimento. Você começa com aquela questão de talvez insatisfação, né? Ou aqueles propósitos talvez da empresa que você está trabalhando já não linkam mais com os teus pessoais. Então no meu caso, eu tive alguns momentos de transição de carreira. Dentro desses momentos, 2 foram os mais impactantes. Um deles foi a transição saindo da CLT para o passo de empreender. Então, no primeiro momento que eu decidi empreender, eu comecei a literalmente me incomodar com algumas questões dentro da empresa. E nada tinha a ver com a empresa que eu trabalhava. Ali eu já era muito satisfeita, é uma empresa que tinha possibilidade de crescimento, eu trabalhava no sistema corporativo, bancário, e fui muito feliz ali, fiz muitos relacionamentos, mas chegou um momento que eu senti que eu precisava mais. Eu acredito que um dos principais pontos é a tua zona de conforto. Quando você está na tua zona de conforto, preciso mudar, preciso fazer alguma coisa diferente. Então foi isso que aconteceu num primeiro momento comigo, e aí eu comecei a buscar coisas para empreender. E eu sempre me identifiquei muito com o universo feminino, e aí então eu comecei com a mentoria de emagrecimento e uma loja de produtos fit. Dentro dessa jornada, me encontrei, fui muito feliz, fiz muitas transformações com mulheres, porém chegou um segundo momento da carreira, e aí de novo veio com o quê? Zona de conforto. Essa zona de conforto, eu digo assim, que é o momento onde você tá tudo funcionando, tá legal, e a transição de carreira, você muda não porque as coisas não estão dando certo, porque às vezes as pessoas acham que a gente vai mudar de carreira porque não funcionou, não deu certo, desistiu, e na verdade não é isso. É porque você já não se encontra naquilo, ou porque você já tá nessa zona de conforto. E aí, eu comecei então essa busca de trazer essa transformação dentro da minha carreira, e entrou então o marketing dentro da minha vida, entrou o digital dentro da minha vida e o desejo por continuar potencializando mulheres. Só que dentro da linha de emagrecimento, mentoria voltada para o corporal, era limitado. A gente trabalhava autoestima voltado para um ponto só, que era o corporal, o emagrecimento. E eu sentia que eu poderia potencializar mais mulheres no âmbito de negócios. E é assim que nasceu a mentoria de negócios, que essas duas lindas aqui já fazem parte e já estão voando, as super águias. E que bom que você teve coragem, né? Que eu acho que é o principal ponto para quem quer fazer uma transição de carreira, é a coragem. Você falando aqui agora, Ana, já me vem memórias, né?
E a gente se sabota muito, porque, que você disse, às vezes você está num emprego confortável, você está ganhando bem, enfim, tem um ganho legal por mês, aí você começa a se sabotar. Não, mas eu estou confortável aqui, meu horário é bom, eu tenho autonomia, eu tenho um salário bom, o que eu vou fazer mudando, né, para uma área desconhecida, né, para um terreno que eu ainda não conheço, meu terreno aqui, só com minha casinha construída, por que eu vou para algo que é incerto? Eu acho que é uma das principais questionamentos, e a gente começa daí a arrumar desculpa para não seguir o que tá, porque começa aqui dentro, né, aquilo ali vai transbordando aqui dentro. E a gente acaba... O desconforto, ele começa dentro, né? Então, exatamente. O natural é que a gente queira ficar naquela zona de conforto. Né? Porque, pô, olha o que eu já trilhei aqui. Eu também desejei muito, às vezes, né? Aquela vaga, enfim. Mas aí você chega num momento que aquele ciclo se encerra. Eu acredito muito nisso, né? Nossa vida é feita de ciclos. E aí, às vezes, a gente não quer respeitar isso. Mas tem que dar o passo. Com coragem, como você falou, né? Eu tenho... O principal ponto para mim foi a questão... que eu tinha me formado, e eu fiz também algumas transições, né, de carreira, mas eu fiz a formação, me encontrei que eu gosto de pessoas, né, eu gosto de falar, amo pessoas, amo me comunicar e criar conexões. No primeiro semestre da faculdade, eu já sabia que eu queria me especializar em gestão de pessoas, que tinha uma matéria que se chamava... não era direito do trabalho, era algo em função de psicologia, era alguma coisa ligada a isso, e eu amei aquela matéria, assim, eu me apaixonei pela matéria, e eu lembro que eu cheguei em casa e compartilhei com meu ex-companheiro, depois compartilhava com amigas, assim, eu falava, eu acho que eu quero fazer psicologia, porque eu gostei tanto da matéria, então eu quero fazer psicologia. Daí tu fica, né, no primeiro semestre de faculdade. E da faculdade toda eu sempre gostei mais das matérias ligadas a humanas. Nunca fui muito de exatas, né, até hoje. Também. Então eu sou mais de humanas. E eu tinha saído de loja, né, quando eu comecei a fazer a faculdade, de trabalhar para um escritório, mas de CLT. E lá no escritório, então, eu fui crescendo conforme eu fui estudando e foi passando os anos. Eu entrei de recepcionista, almoxarifado, arrumava caixa de ferramenta para os meninos lá, foi aprender. Isso, fui aprendendo um pouco de tudo, até que eu fiquei na parte de recursos humanos, gestão de pessoas, e aí me formei, me especializei. E aí quando eu já estava formada, especializada, estava numa empresa que tinha um suporte, estava ganhando na época um salário bacana para a época. Tu tem o conforto de, hoje eu preciso sair mais cedo, trabalhar de segunda a sexta. E eu tinha na minha cabeça que eu jamais ia ser CLT. A maioria de vocês já sabe a minha história, só quero abrir uma brecha, que os meus pais jamais ia ser CLT não, perdão, eu jamais iria empreender. Eu queria ser CLT, porque meus pais empreenderam a vida deles por muito tempo e nunca tiveram muito sucesso. E eu tinha, então, algumas travas limitantes quanto a ser empreendedora. E quando começou esse incômodo dentro de mim, eu não entendia, eu não conseguia entender. Eu falava, se aquieta, Simone, você está bem aqui. Aí você começa a culpar o quê? A empresa, né? Uhum. Você começa, às vezes, a achar defeito na empresa. É claro que, quando, às vezes, você está num ambiente de trabalho que você não concorda com a cultura daquela empresa... E, enfim, tem várias coisas que te fazem também ficar desconfortáveis, mas no meu caso, eu acredito que o desconforto veio muito mais de querer terceirizar a culpa, né? Vamos falar culpa, de que por que eu não estava mais satisfeita ali. E para mim foi uma decisão muito difícil. Eu falo que relacionamento pessoal e profissional, eles são muito similares. Hoje, para tu encerrar um relacionamento é algo muito difícil. E para encerrar esse relacionamento com a empresa, que eu já estava há 8 anos, foi muito difícil. Tive coragem, tomei a decisão, me segui firme assim na decisão. A gente vai falar dos desafios, mas a falta de apoio também das pessoas que são próximas, dos seus familiares, do meu ex-companheiro, assim, foi fundamental, ainda mais para essa insegurança de começar
algo novo, algo incerto, algo que eu não tinha domínio nenhum, que eu não conhecia, mas eu me permiti a me desafiar e a viver isso. E também, quando você faz uma transição de carreira, eu acho que isso aconteceu contigo e com as meninas aqui que elas vão compartilhar, graças a Deus, hoje elas fazem parte do nosso time, fizeram essa transição de carreira dentro da revenda, né? Conciliavam as duas coisas até que decidiram ficar empreendendo junto comigo aqui na revenda. Para mim foi encontrar o propósito, assim, algo que acendeu uma chama. E eu trabalhava de domingo, a gente ainda trabalha, né? Mas de domingo a domingo. E antes eu tinha meus horários de segunda. Eu acho que a questão do propósito é muito isso, né? De você não ver mais o teu trabalho como trabalho. Isso aí. Tem algumas pessoas que dizem, eu não trabalho, eu só tô sempre de férias. E é sobre isso, porque o trabalho não precisa ser algo árduo, difícil. Quando você descobrir o que você realmente gosta de fazer, você não vai trabalhar de forma pesada, vai ser muito leve o processo. Ontem eu estava com uma pessoa aqui e nós estávamos conversando exatamente sobre isso, sobre ser leve o processo. Uma pessoa que fez uma transição de carreira, agora há poucos dias, e ela sempre trabalhou com TV, então ela fazia cobertura dos eventos de carnaval, sempre estava envolvida com isso. E agora no feriado de carnaval, enfim, nesse ponto facultativo, ela não estava trabalhando mais nessa empresa, fez transição de carreira, está empreendendo, estava trabalhando em casa. Ela disse assim, nossa, eu estava feliz assim por estar em casa, por não estar lá, né, que ela gostava de carnaval, enfim, mas ela estava feliz e estava vivendo esse momento. E é sobre isso. Terça-feira eu estava para lá, para cá, resolvendo algumas coisas, mas feliz. E acho que a gente tem que entender exatamente isso, onde você está bem com aquilo, independente se você é CLT, ok, se você está empreendendo, ok, mas curtir, ser feliz. Isso, e a gente também, acho que é importante a gente falar disso, que as pessoas às vezes elas querem sair da CLT e empreender, porque elas acham que vão ter mais liberdade, né? Liberdade com horários, liberdade de fazer o que quiserem sem prestar conta, e na realidade não é assim, né? Que acho que a gente não pode falar só romantizar. Assim, isso, romantizar, exatamente, porque às vezes tu romantiza e as pessoas, eu quero empreender, e é muito além disso. Tem que pagar o preço, né? Os desafios. Então vou deixar aqui um pouco as nossas águias, agora eu compartilho as águias, a Bruna e a Ali, que também tem uma história de transição muito linda e muito corajosa. Eu vou pegar um gancho que a Silvia falou, então, sobre coragem, e acho que esse foi um dos principais pontos, né? Quando eu tive que fazer essa transição, então, trabalhando na área de ciências contábeis já há 10 anos, era formada, e eu tive muito medo, insegurança, na verdade, por além de ser algo novo, mas eu tinha medo na minha cabeça era como que eu vou deixar para trás a minha carreira, a minha profissão, né? Então esse para mim foi um ponto assim bem difícil na época. Eu fiquei 1 ano me preparando para conseguir me desligar da empresa. Eu decidi em setembro de 1 ano, mas não lembro certo exatamente qual ano foi, mas eu consegui me afastar da empresa somente 1 ano depois, porque eu precisava ter uma estabilidade, né? Que muito é do autoconhecimento, né? De saber qual é o perfil de pessoa. Se você é uma pessoa mais estável, você tem que respeitar isso, né? Dentro de ti. Eu já sou aquela pessoa, vamos ver no que vai dar. Dentro do perfil diz que se for fazer o teste, eu sou mais influente. A Bruna, ela já é mais estável, então vai muito de pessoas, né? E respeitar isso. Processo, né? É um processo. E aí, então, quando eu conheci a Provin Joias, ainda eu me mantive no meu antigo trabalho por 2 anos e meio. Eu fui conciliando as duas, a contabilidade e a minha equipe, até que chegou um ponto que a Simone pediu, Bruna, a gente precisa dar um segundo passo. E olha a importância de ter um líder na jornada, né?
E aí eu precisei decidir, né? Optar entre a minha felicidade ou a minha profissão, que na época era a minha profissão, mas eu não era completamente feliz, né? Eu era grata por tudo que eu tinha conquistado, por tudo que eu tinha conseguido nesses 10 anos, mas a minha felicidade ainda não existia por completo. E quando eu conheci a Provin Joias, então foi o despertar, né? Eu me lembrei de uma situação também, agora do final do ano. A Bruna trabalhando em dezembro, nos últimos dias ali, no dia 24 ou dia 20... Não, no dia 31. Você estava trabalhando e ela me mandou uma mensagem que ela estava no escritório, e ela mandou, já tinha tirado uns dias, e ela me mandou uma mensagem do escritório dela falando, olha, em outras épocas eu jamais estaria trabalhando se eu estivesse trabalhando uma empresa, nessa época eu estou aqui trabalhando, acho que era tipo 4 horas da tarde e estou feliz. E é sobre isso, né? De que você transborda aquilo, você vive aquilo intensamente. A Ali também, me recordo, pouco após a gente abrir a revenda lá na IFAP, ela mandou uma mensagem um dia 9 horas da noite, falando sobre isso, né, Ali? Da felicidade. Ela compartilhou comigo, Silvia, olha, eu tô aqui, é 9 horas da noite. E assim, parece que não é 9 horas, eu tô assim, é tão feliz em estar aqui, porque se fosse um outro trabalho, eu estaria, jamais, a hora, né, não passa. Quantos de vocês, eu imagino que passaram por uma situação, e acredito que quem está assistindo também, de que está trabalhando e o relógio parece que não passa a hora. Tu olha pro relógio, aí 4h55, aí tu olha de novo, é 4h56, e você esperando a hora para ir para casa. E quando a gente se encontra, né, Simo, passa muito rápido, o dia passa rápido, a semana passa rápido, os meses passam rápido. E desse acontecido que você falou, eu me recordo também. Era a semana que era véspera ali de uma data especial, e eu tava com muita demanda, a equipe, muitos pedidos, graças a Deus, e aquele dia eu busquei o Joaquim na escola, levei para casa, organizei tudo em casa, coloquei ele para dormir e eu voltei, mas era algo que eu tava fazendo feliz. Eu voltei a trabalhar 9 horas da noite e eu tava feliz e completa fazendo aquilo. Mas se fosse em outras épocas, né, não ia ser da mesma forma. Ali, conta para nós um pouquinho também da sua transição, como que você se encontrou aqui dentro da revenda também, o teu propósito, quando que você sentiu assim, que transbordou isso na tua vida? Sim, então, eu trabalhei por muitos anos em uma joalheria aqui em Chapecó. Fui muito feliz nesse processo também, mas chegou um momento que eu não estava mais feliz naquela empresa, né? E eu sempre tive um pouquinho de empreendedora. Desde pequena eu sempre vendia algo, a minha mãe vendia algo. E eu pensei, por que não tentar algo, né, no mundo do empreendedorismo feminino? E foi ali onde que eu tomei a decisão. Tive o apoio também do meu companheiro, da minha família, com muito medo, muita insegurança da mudança, de algo novo, mas eu tive a coragem. E eu saí dessa empresa, então, e entrei empreendendo no vestuário feminino. Fiquei, acredito que uns 3, 4 anos ali, foi um longo tempo, mas era aquilo que não me completava, né? Eu não conseguia, eu estava estável, eu não conseguia sair daquilo ali, né? Não conseguia evoluir, não regredia, estava assim. E até que apareceu a oportunidade de empreender com a Provin Joias como revendedora e também consegui conciliar isso, né? Já que eu já tinha um nicho de clientes, mulheres, então eu conciliei as joias também. E após um tempo aí, eu fui convidada para fazer parte da equipe e foi onde tudo começou a acontecer. E chegou um ponto também que eu precisei escolher. E eu me via já muito feliz junto à Provin e aí eu tomei a decisão de largar o vestuário e trabalhar somente com a Provin Joias, montar equipe, ajudar outras mulheres aí a se reencontrar também nesse mundo. Legal. E ver como, né, a Ali comentou sobre a questão da escala, né? Chegou um momento que ela se viu limitada. Isso aí. E aí entra duas questões. Uma delas é as crenças, que geralmente estão enraizadas. E aí a Bruna falou uma coisa,
como que eu vou largar a minha profissão? Eu estudei para isso, eu fiz faculdade disso. E aí a Simone também trouxe que ela na faculdade se encantou com uma determinada área. Eu fiz gestão de recursos humanos e dentro da faculdade de gestão de recursos humanos também tem 2 viés, departamento pessoal, gestão de pessoas. E sempre que eu me via diante dessas 2 possibilidades, eu sempre me vi gestão de pessoas, comunicação, gerenciar conflitos, fazer entrevistas, treinamentos. Só que às vezes a gente pensa que toda essa jornada ela é algo que, então eu vou jogar no lixo. Só que você não vai estar jogando no lixo. Você, na verdade, vai estar dando um próximo passo e tudo aquilo que você viveu vai impactar de alguma forma. Eu tenho certeza que hoje, dentro do negócio de vocês aplicam o conhecimento tanto das outras profissões que vocês tiveram, como também das faculdades. Então, tudo agrega, né? Toda essa caminhada, ela não é em vão. Só que é quando chega o próximo degrau, que você sente que precisa subir para o próximo degrau, não dá para ficar esperando, negligenciando isso. Tem que dar o passo, né? Claro, com segurança, respeitando, né, as limitações, mas entender que quando chega o momento, eu vou escalar. E se aqui cheguei no meu limite, eu tô sentindo que eu posso mais, não tá errado você sair, tá tudo bem. Você vai abrir espaço para uma próxima pessoa que vai vir até o mesmo crescimento que você teve. E também hoje dentro do teu negócio, quantas pessoas você oportuniza, né? Sim, exatamente. Então ainda bem que a gente evolui, ainda bem que chega o momento de mudança, né? E sabe que eu acho uma dificuldade, principalmente, e eu acho que é questão de mentalidade também, né? E questões de crenças limitantes, mas tem muitos gestores que travam isso, né? Total. Ele tá vendo que tem uma pessoa que tem um potencial que tem um potencial, despertou, mas ele, vamos falar, poda essa pessoa, né? Ele vai cortar as asas dessa pessoa. E tem muitos gestores assim. Eu converso com o meu time e sempre deixo muito claro isso. Se você, em algum momento, não está mais sentindo aquele frio na barriga, né? Aquele tesão no olho. Aquele tesão pelo negócio, não vale a pena, né? Nada vale mais do que a tua paz, trabalhar feliz. E se é algo promissor, com certeza vai ter meu apoio, porque acho que tudo que nós 4 aqui, a gente sabe que o que nos move é transformar a vida de mulheres, né? Todas nós aqui somos responsáveis por transformar a vida de mulheres. Eu acho que esse propósito é lindo, né? E eu construí esse propósito agora fazendo 7 anos de revenda, né? Quando eu comecei, para mim transbordou algo, mas eu ainda tive que entender o que estava acontecendo, né? E só com o tempo dentro da marca, que daí a gente foi criando a nossa própria metodologia, a gente aqui em conjunto consegui encontrar realmente o que me movia, realmente o que era que transbordava dentro de mim, que é trazer essas mulheres, né, a ver o que eu vejo, né? A gente tem um mundo magnífico aqui, tem espaço, e tem espaço para todas nós, né? Sim. Cada uma na sua área ou até mesmo na mesma área, mas tem espaço para todo mundo. E aqui dentro a gente tem vários casos, e a Ana na mentoria deve ter N casos também de mulheres que não tinham mais autoestima, né? A gente resgatou a autoestima delas, se sentiram valorizadas, e vários casos também que mudaram de carreira, fizeram essa transição de carreira porque se sentiram segura, né? Se sentiam, e em alguns casos nem fizeram a transição de carreira com a própria Provin Joias. Elas revendem a marca, continuam revendendo a marca, mas entenderam que aquilo que elas faziam não era o que elas gostariam de fazer. Algumas saíram para empreender em algumas outras áreas, outras saíram da CLT para outra empresa sendo CLT, mas se encontraram. Por isso é tão importante o nosso papel de desenvolver essas mulheres, dar acesso à informação, né? A Bruna, que atende a região ali de Maravilha, algumas cidades bem de interior, hoje todo mundo tem acesso via internet, sim, né? Exato. Mas assim, a diferença que a gente tem numa cidade, eu sou de uma cidade bem pequena, que é Planalto Alegre, uma cidade pequenininha, e eu sentia, na época que eu morava lá, uma diferença enorme de informação
do que se tinha aqui do lado, que é Chapecó, que é 30 quilômetros de distância. Hoje, com a internet, todos nós temos acesso, mas esse network, essa troca é difícil. Então, quando você mora numa cidade menor, né, que tem menos esse contato com empreendedoras, o network fica mais difícil, né? E eu vejo quanto isso é importante para despertar, para nos motivar a ir além. Exatamente. Simon, e aproveitando o gancho, eu tenho na equipe várias histórias de revendedoras que trabalham muitos anos CLT e buscaram a Provin para um escape daquela rotina maçante, desgastante. E hoje ela já vem num planejamento para se tornar 100% empreendedoras no futuro, porque foi algo que a Provin despertou dentro delas, o potencial que existe dentro de cada uma. E isso é incrível. Como tu falou, mesmo que essa transição não seja 100% para a Provin Joias, mas foi a Provin que proporcionou isso, essa mudança, esse olhar que antes elas não conseguiam ter, né? Isso aí. Eu lembrei de uma outra situação que eu conversei semana passada com uma outra pessoa que também está nessa angústia de fazer uma transição de carreira ou não, né? Com o emprego, na verdade não é mais CLT, hoje ela presta assessoria, mas para uma determinada só exclusiva empresa e com um ganho mensal muito significativo. Aí pesa, né? Que vem o nosso próximo questionamento, que eu também quero que a Ana nos ajude a esclarecer, que é essa insegurança daí. Nossa, eu tô ganhando um X valor. Se eu for empreender, quanto tempo vai levar para que eu consiga ganhar o que eu estou ganhando hoje, né? E aí apoio dos familiares, qual estratégia que você tem que tomar? Acho que quando você está focada, realmente, eu não estou mais feliz, eu quero empreender, quero fazer uma transição de carreira, tu tem que começar a fazer um planejamento, né? Tu não vai acordar hoje, vou ser empreendedora e vou sair empreendendo, porque 99% de chance de não dar certo, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância desse planejar dentro de fazer uma transição de carreira, para que depois também não se frustre, né? De não conseguir, porque o resultado vai vir, mas talvez ele não venha na velocidade que a gente queira, né? Por mais que a gente será que eu estou errando na estratégia? Pode ser que sim, porque quando você vai empreender, você vai acertar, como você vai errar também, né? Mas que a gente tenha essa paciência também, e para isso acontecer, e essa paciência também não te custar, né, a tua saúde mental, financeira, você precisa ter esse planejamento financeiro, principalmente, para que tenha um apoio durante esse tempo. Eu lembro que eu fiquei mais de um ano ganhando uma renda menor do que eu ganhava, porque eu tive que ir conquistando isso. Então você tem que ter esse planejamento, porque senão você não consegue sobreviver, né? Às vezes vai precisar dar esse passo para trás para depois dar esse pra frente, exatamente, né? E aí, se as pessoas não fazem planejamento, o que acontece? Elas vão empreender sem ter planejado fazer essa transição de carreira, e elas acabam não conseguindo e voltam a ser CLT e voltam frustradas porque elas não querem estar ali, mas não conseguiram manter no empreendedorismo, que também não é, como a gente falou assim, não é só flores, né? Por isso que dentro desse planejamento tem que ter sim o planejamento financeiro, mas assim, ok, quero empreender, né? Vamos pensar nessa transição de carreira saindo de CLT para mundo do empreendedorismo. O que fazer? Mas eu não sei qual é meu propósito. Entra N situações aqui, né? Uma das coisas que me marcou muito no livro que eu li, da Thalita Pereira, que é Deixe-me Apresentar Você. E aí a Bruna falou muito sobre isso comigo já, sobre o autoconhecimento. Quando ela quis fazer essa transição de carreira, ela buscou se conhecer e entender o que ela gostava de fazer. Então, no primeiro momento, às vezes a gente não vai saber o que a gente realmente gosta de fazer. Então, eu tenho como princípio algumas coisas. E o que eu li nesse livro, né, que é onde ela diz Deixe-me Apresentar Você, é o nome do livro, da autora Thalita Pereira, ela fala, tem um trecho que ela diz assim, primeira coisa, Deus não tem filhos prediletos, ele tem propósitos diferentes para cada um deles. Então é entender que
nós 4 aqui, nós temos algo em comum, que é potencializar mulheres, empoderá-las, levar autoestima e tudo mais. Mas cada uma tem um jeito de fazer isso. E tem outras pessoas que cada uma vai atuar numa área. E ainda bem, né? Já pensou se todo mundo fizesse a mesma coisa? Então, entender que nós temos propósitos diferentes e que não é porque aquela X profissão tá dando certo, então eu vou tentar naquela, sabe? É sentir dentro de você o que você gosta de fazer, o que você tem habilidades, né? E a segunda frase que estava nesse livro Deus, ele te deu dons e talentos individuais para você servir as pessoas e ser recompensada por isso. E aí eu falo assim, sabe aquela coisa que você gosta de fazer, que pra ti não é um peso, o que nós vinha falando agora? Pra mim isso aqui não é trabalho, é uma diversão. Então tá no parque de diversões. Então é aquilo que você gosta de fazer. Isso é o teu propósito, o teu chamado. E presta atenção, eu falaria, né, para as pessoas, presta atenção no que as pessoas falam que você é boa. Nossa, você é muito boa com isso. Quando eu fiz a minha transição de mentora de emagrecimento e comecei a entrar na área do marketing e empoderar mulheres, na linha do empreendedorismo também e voltar para posicionamento digital, foi porque as pessoas começaram a me falar: Ana, quem faz isso pra você? Quem cuida do teu Instagram? Como que você faz isso? Como que você cria essas estratégias, né, dentro desse mundo do empreendedorismo? E aí eu começou a me instalar aquilo. Falei, tem algo aí que eu não tô enxergando. Então, o que as pessoas estão falando pra você que você hoje não tá enxergando ainda como um dom teu? Eu lembro que você, né, Simo, comentou comigo um dia: já me fizeram um convite para palestrar, ou já me pediram se eu sou palestrante. Então, às vezes, tem algum dom dentro de nós que é tão nato aquilo, é tão natural para ti, que não despertou ainda, mas vai despertar. Então, fica sensível ao... Eu falo assim, mulher tem um sexto sentido, né? Então, fica sensível ao teu sexto sentido, que às vezes é o que Deus tá tentando falar contigo. E aí eu tenho 3 etapas que eu levo como regra para tomada de decisão. É orar, pedir conselhos a pessoas que eu confio, a líderes, pessoas que eu sei que vão realmente falar a verdade para mim. E depois que eu fizer essas 2 coisas, né, então eu faço a minha oração, eu peço conselhos, aí eu tomo o passo. Aí então agora é o passo de coragem, né, o passo de fé. 3º ponto é realmente fazer as coisas acontecerem. Porque senão a gente não sai do chão, né? Tem muitas vezes que a gente fica naquela, mas eu preciso já ver algo ali, eu preciso ver tudo planejadinho. E eu pergunto para cada uma de vocês: vocês viram a carreira de vocês planejada quando vocês decidiram dar o passo? E daí tem outra coisa que eu gosto de falar. Na nossa bandeira do Brasil diz o seguinte: ordem e progresso. Mas eu vou um pouco contra isso. Eu falo que dentro dessa transição de carreira, quando você decide dar o start, primeiro você precisa progredir e depois você coloca a ordem. Porque nem sempre você vai conseguir organizar todos os passos, porque ainda é novo, é totalmente novo. Então, primeiro você progride, depois você vai organizando a casa e dando os próximos passos. E falando sobre planejamento financeiro, obviamente tem que existir, né? Então, hoje, a Provin Joias, por exemplo, ela possibilita isso, né? Você começar com 0 investimento, uma oportunidade onde você tem toda uma linha de treinamentos, você já tem todo o suporte, além de ter um produto que você sabe que é excelente, o que te impede de dar o passo? É só começar. E se não der certo, tá tudo bem? Pelo menos você tentou. Então talvez venha aquela questão da frustração que você comentou, né? Ok, tem os 2 pontos. Eu posso me frustrar por tentar e não dar certo, ou eu posso ficar paralisada, com medo, e vou continuar frustrada também, porque eu não tentei. E se a gente não tenta, a gente não sabe. Então, o planejamento será que hoje, para eu dar esse passo, eu preciso já, para eu me sentir segura, eu preciso de quantos meses do meu financeiro estável, que eu sei que eu vou conseguir pagar as minhas contas? 2 meses? 3 meses? Eu fui um pouco mais ousada, eu só tinha para 1 mês quando eu dei o passo. E depois veio pandemia, mas não vou adentrar nisso, né? Porque aí eu só fiz o negócio acontecer realmente. Eu falo que a gente tem 2 possibilidades: ou você chora ou você vende lenço diante de uma dificuldade. E eu sou a pessoa que eu decido vender lenços. Então, é muito do perfil, do autoconhecimento de cada um. Eu preciso de 1 mês para me planejar financeiramente para eu dar esse passo. Eu preciso de 2, de 3 meses, de 6 meses para me sentir segura.
aí eu optaria, né, por ir por uma renda extra, que aí eu continuo no meu emprego, continuo estável, dou esse passo, me desafio, gostei, já tenho uma estabilidade, agora eu vou de cabeça e tudo. Então é isso que eu deixaria aqui para as mulheres que desejam hoje fazer uma transição de carreira. Quando você fala de optar por vender lenços ou chorar, eu acho que muito vai de você escolher o que se você quer se colocar no papel de uma vítima, né, na tua vida, ou você quer ser uma protagonista, acho que vai de encontro a isso, sabe? Do papel que você quer para a tua vida. Que as situações, principalmente quando você quer empreender, é muito desafiador e vai ter momentos que você vai querer desistir, mas tem momentos que são maravilhosos, que a gente falou assim, que você estava falando agora, é um parque de diversões e realmente é algo muito prazeroso, mas não que não tenha desafios. Isso, tem muitos desafios e tem o dia que a gente senta e chora e não sabe o que fazer. Nossa, quer voltar para a CLT porque você é chefe, tem que resolver as coisas. Exatamente. E na questão de se organizar realmente com o tempo, eu sou prova disso. Quando a gente iniciou a revenda, as coisas foram tomando forma. E eu não tinha experiência com a revenda em si, né? Tinha experiência com pessoas, já tinha trabalhado com vendas, sou filha de bodegueiro, então tenho venda na minha veia. Mas assim, experiências como empreendedora, eu tinha lá de casa, meus pais empreendendo, mas sem sucesso. E agora? Eu estou empreendendo. Até eu conseguir mudar minha postura, saber dizer não, tomar algumas decisões. Chegou um ponto, e eu tenho nítido aqui na minha cabeça agora, que eu lembro que eu conversei com a Joyce, que é a nossa gerente aqui da revenda, e eu falei para ela, a gente precisa tomar uma decisão. Ou a gente fica pequeno, e aí a gente vive nesse oba-oba, né, vamos falar assim, ou a gente vai tomar uma decisão de ser maior e a gente precisa ter uma organização. E aí teve a questão do progresso e a ordem. Exatamente, uma empresa séria, ela é organizada. Então a gente precisa ter regra e a gente precisa ter uma postura diferente a partir de agora. Não, vamos lá, vamos ser grande. E a partir daí a gente começou a criar toda essa metodologia e as meninas que estão comigo desde que elas entraram, elas sabem que temos uma mudança bem significativa, né? E a cada ano a gente vem melhorando. Costumo dizer que a gente está igual o vinho, cada ano a gente está melhor. E eu acho que o empreendedorismo é isso mesmo, né? Que a cada ano a gente vai ficando melhor, a gente vai criando novas estratégias para quem realmente coloca a cara a tapa, né? Porque a gente vê grandes empresas aí saindo do mercado porque talvez não conseguem mudar. Eu costumo dizer que a Provinjoias é como um camaleão, né? É mutável, vai mudando conforme o mercado demanda, né? E ser empreendedor é isso, né? A gente vai ter que mudar. E quando você traz na tua fala a questão de que identificar no que você é bom, né? Quando as pessoas, eu tenho várias amigas, eu quero empreender, de um dia elas querem empreender uma coisa, outro dia uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que elas queriam ontem, e isso é normal quando a gente tem o desejo de empreender. Eu acho que é esse foco que precisa, porque hoje a gente está com um mercado digital grande, em ascensão, todo mundo querendo empreender digitalmente, porque acha que é só flores também, né, que eu vou estar em qualquer lugar do mundo e o negócio vai funcionar, mas ele demanda de muito trabalho também, muito empenho. E eu preciso gostar disso. Como que eu vou ser uma influenciadora se eu não gosto de celular, eu não gosto de fazer vídeo? Isso tem que ser nato de mim, né? Eu preciso gostar disso. Eu vou me aperfeiçoar, mas eu tenho que gostar de fazer isso. E nesse mundo do marketing eu vejo várias pessoas tentando empreender, tem várias, hoje não precisa em si mostrar o seu rostinho lá, né? Tem várias formas de empreender no marketing, mas que não gostam do celular, não gostam de tecnologia e estão empreendendo lá. Talvez se conseguisse observar qual que é o teu talento, né? Teu talento nato, no que você é bom, e investir nisso, você vai conseguir ter mais êxito e talvez ter um resultado
pode ser que sim. Hoje eu vou investir no marketing, não sou fã de marketing, vou lá, vou investir, vou aprendendo e vou começar a gostar daquilo. Pode acontecer isso, né? A gente pode despertar isso. Mas eu vejo assim que na maioria das vezes as pessoas se frustram. E esse negócio do marketing é muito latente, porque assim, eu vejo muitas pessoas próximas hoje investindo em cursos, né, comprando cursos. Hoje a gente tem um mundo da internet, né, que é um mundo também de muita ilusão, e investem um dinheiro, aí ficam frustradas porque não conseguem, daqui a pouco, nem tirar o valor do investimento. Só que isso exige um empenho, né, empreender exige um empenho danado. E eu sei, assim, as meninas aqui, a vida que elas tinham muda, né? Muda a tua rotina, muda a tua vida, muda as pessoas que você convive. Porque quando você resolve fazer uma transição, as pessoas que estão ao teu redor, muitas delas não estão nesse momento, né? Como você tá, né? Um momento de evolução, um momento de transformação. E aquelas pessoas vão ficando para trás, né? E vai chegando outras pessoas. É que o propósito já não é mais o mesmo, não é né? mais o então mesmo. Você passa a sentar em outras mesas que faça sentido para você. E você precisa entender isso também. No meu processo foi bem doloroso, porque quando eu comecei a fazer esse processo de transição e eu me descobri dentro da Provin, eu comecei a me afastar de muitas pessoas. Eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não gostava mais de fazer algumas coisas que eu amava fazer, mas que eu achava que eu amava. Sim. E eu acho que é você se autoconhecer e entender isso. Eu só fui entendendo com o tempo, porque eu tive que aprender na dor. Aí com o tempo eu fui me autoconhecendo e hoje eu vejo, tá tudo bem. Tem pessoas que saem do caminho. O autoconhecimento também não é só saber o que você gosta, é saber o que você não gosta, né? Saber o limite, até que ponto você pode chegar. Eu acho que tá aí o ponto, Bruna. É mais saber o que você não gosta ainda. Porque o que a gente gosta, a gente tem facilidade de identificar. Mas o que a gente não gosta, às vezes a gente cria algumas coisas por companheiro, por amigos, por amizades, né? Então, eu quero fazer parte daquele grupo de amizades, mesmo que eu não goste daquele estilo de música. Hoje eu não entendo mais isso. Crenças de aprovação. Porque a gente não quer ser rejeitado. Exatamente. Né? Nós queremos a aprovação de todos. E aí, quando você começa a liderar alguns movimentos, você vai agradar uma parte de pessoas e vai desagradar outra parte. E aí me vem dois momentos bem interessantes da carreira das meninas, recente, desde que a gente começou o acompanhamento, da Bruna, por conta daquela limitação da cidade pequena, né? Então, o digital, ele nos proporciona isso, essas conexões que faz você enxergar além. Não é o teu mundinho, não é porque você mora numa cidade pequena que o teu potencial é pequeno. Bem pelo contrário, né? Você pode despertar todo o teu potencial e realmente ser essa potência de empresária, de mulher, né? No teu máximo, mesmo que você esteja nessa cidade pequena, né, Bruna? Só eu acredito que o desafio é ainda maior do que numa cidade grande. Eu sou de uma cidade pequena, eu falo isso, eu acho que a Bruna sente isso. Por quê? Porque numa cidade menor, as crenças limitantes são... A mentalidade das pessoas é diferente. Exatamente. Então a Bruna tá hoje maravilhosa aqui, cheia de joias, poderosa. As pessoas começam a se incomodar com aquilo. E não é o incômodo que eu vou falar, a questão do incômodo de inveja. É o incômodo porque a mentalidade delas é programada para outra coisa. O que aconteceu com a Bruna? O que está acontecendo com a Bruna? E muitas pessoas começam a se sabotar. Aí, não, meu Deus, eu não vou sair de óculos de sol na rua. Eu não saía. Eu sempre fui uma menina muito vaidosa, eu gostava de usar óculos de sol. Tu acredita que eu não saía de óculos de sol na rua, na minha cidade, porque eu tinha vergonha de que as pessoas iam falar, Simone não de óculos de sol. Aí você não conseguia ser você mesma, né? Porque olha a bobagem que eu estou falando. E pequena coisa. Entende? Então imagina assim, quantas pessoas têm a dificuldade de se posicionar de forma digital numa cidade menor, porque tem medo de que as pessoas, das críticas, né? De ser julgada. E quando a gente está amparado numa cidade um pouco maior,
a gente não tem tanta essa insegurança como se... Por isso que eu falei, cerque-se de pessoas que têm os mesmos propósitos ou que já estão em ambientes que você, né, gostaria de estar, em patamares que você gostaria de estar. E daí eu lembro da Ali, da questão de ser líder de um movimento. Né? Aquela crença de que, na verdade, não chega a ser uma crença, mas é porque nós não fomos ensinadas a ser líderes, a ser empresárias. Nós, né, viemos de uma cultura que nos ensina a trabalhar de empregado e que não que esteja errado, né? Mas estamos aqui numa mesa de empreendedoras, então estamos falando disso, porque todas nós nascemos para sermos líderes de algo, né? Porque Deus nos criou por um propósito único, que é liderar algum movimento. Então, eu lembro dela nesse sentido. Eu falava, Ali, você é líder de um movimento e você tem que dar as coordenadas. Então, ela foi se desenvolvendo também, né? Que é a questão das nossas crenças. Às vezes a gente acha que não pode delegar, porque, não, eu preciso centralizar em mim, eu acho que isso aqui tem que ser eu que faço. Eu não vou fazer tal coisa porque eu moro na cidade pequena. Então, de certa forma, volta ali na questão das crenças, né? E aí a gente se cercando de pessoas que talvez já chegaram a lugares que a gente também deseja, esse leque começa a se ampliar e a gente percebe, não, eu também consigo. Também posso. E eu vejo na troca de conversas aqui com as revendedoras, muitas delas têm esse sonho de empreender, né? E eu acho que a própria revenda desperta isso, que a Alessandra antes falou, ela desperta esse desejo da mulher, ela se sente capaz, sabe? De que, nossa, eu sou contadora, né? A Bruna era contadora, então eu sou muito boa no que eu faço. Mas daqui a pouco ela se encontra em algo que dá mais prazer para ela é ainda melhor do que ela na atividade que ela fazia, e começa a despertar alguma coisa, né, ali dentro. Então várias conversam comigo, e essa falta que a gente falava ali do desafio do apoio das pessoas à sua volta, do companheiro, dos pais, de uma amiga, é tão importante. E às vezes o companheiro apoia, mas aí a gente tem a sogra ou a tia, ou às vezes os pais que falam assim, mas minha filha... E não é por não acreditar na pessoa, mas é insegurança, tudo questão de crença que a gente vai debater deles, né? Em outro momento. Às vezes não insegurança é nossa, deles, né? Mas é o porque medo quantos... deles, é a crença deles, é o que eles não inseraram, né? E eles, a minha mãe, ela se formou, já até trouxe aqui no podcast, com 60 anos, né? Então ela foi prof, era o sonho dela, mas ela abdicou disso durante uma vida toda, né? Até que ela teve coragem e teve essa coragem de tomar essa decisão e realizar o sonho de ser professora. E não tem tempo, não tem idade, né, pra gente estar fazendo essa transição de carreira. Exatamente. A gente tem que entender isso, assim, que será que, eu tô frustrada, eu sou um servidor público, tenho um salário garantido, mas falta 10 anos para me aposentar, né? Então tá faltando 10 anos para me aposentar, agora eu vou tomar a decisão de fazer a transição da carreira, faltando 10 anos para aposentar, 5 anos para aposentar. Você está no fim da tua vida, tu vai esperar mais 10 anos, mais 5 anos. Tem que tomar a decisão, e com certeza se aquilo ali está transbordando dentro de ti, se você pagar o preço de ser um empreendedor ou uma empreendedora, que a gente está falando mais voltado para mulheres, mas para o homem também é difícil, né? Para se colocar no papel de homem, ele é o provedor, né? Então para o homem também é um papel difícil. E eu tenho imagens assim, às vezes em locais que um servidor vai lá e te atende com mau humor, né? Te atende super mal, e por que daquilo? É infeliz, né? É infeliz com o que está fazendo, né? Às vezes está cheio de sonhos e não consegue colocar em prática esses sonhos porque está com a mentalidade fechada. Falta coragem de tomar essa decisão, apoio da família, porque daí tu vai falar para tua esposa, ou você vai falar para o teu esposo que você vai sair do emprego que você está há 30, 40 anos, porque você quer empreender. É difícil, né? É difícil para as pessoas tomarem coragem. A gente vai ir para as partes finais aqui, encerrando. Eu só queria que todas vocês, no nosso encerramento aqui, falassem para quem está nos assistindo, para as
mulheres, homens, enfim, que hoje estão pensando em fazer a transição de carreira, eu queria que vocês deixassem uma palavra, né? O que levou vocês a tomar essa decisão e que tenham coragem de tomar essa decisão, se está aquecendo aí dentro do coração de vocês, deixa transbordar isso, se organiza financeiramente, que eu acho que é o principal, que a Ana falou, que não tem como fazer uma organização do que vai acontecer, você pode desenhar tudo no papel e acontecer tudo diferente, mas a maneira que acontecer, eu tenho certeza que vai ser uma trajetória linda. Simo, eu tenho, aproveitando, uma história recente dentro da minha equipe, que é uma revendedora, que ela trabalha CLT por muitos anos, e ela é feliz no que ela faz, mas ela tem esse sonho ali de empreender. E ela me buscou um tempo atrás porque a gente vai criando conexão com elas, né? Vai criando intimidade, elas se sentem seguras em conversar com a gente. E ela me chamou um dia, ela falou, eu quero conversar contigo e quero trocar uma ideia e uma opinião tua. Ela tem esse sonho de empreender, e quando ela levou isso para casa, para a família, para os pais dela, eles foram totalmente contra, porque imagina que ela vai sair do trabalho certo, do salário estável, que ela está lá há anos, para tentar algo que ela nem sabe que vai dar certo. E ela veio assim, arrasada me contar isso, arrasada, porque ela achou que ela teria o apoio deles. E aí foi exatamente isso, tudo que a gente falou que eu conversei com ela, sobre o planejamento, sobre ela reconhecer o que ela gosta. E resumindo, hoje ela continua nessa empresa, mas ela já iniciou. Ela está empreendendo, né, como um hobby, como um extra, mas ela já está tirando lá do fundo esse sonho que ela tem. Então ela está nesse processo do planejamento, da organização e de se conectar com isso. Então, futuramente, ela vai ser 100% uma empreendedora. E é isso que eu quero deixar para todo mundo, que se existe esse desejo lá dentro, a gente precisa ter coragem. Vai existir sim os momentos difíceis, mas eu acho que essa satisfação, essa alegria de trabalhar, de não ter hora, de você fazer aquilo com tanto amor, de você ver a tua vida transformada, eu acho que é o essencial, assim, sabe? E essa palavra é realmente você ter a coragem de você sair da tua zona de conforto e buscar uma vida lá. Aproveitando o gancho, a Alessandra é a única que é mãe de nós aqui, que já é mamãe. E no empreender, voltando ao que eu disse antes, né? Não é fácil, a gente trabalha às vezes muito mais do que no horário de CLT, mas a gente consegue também ter essa flexibilidade em muitos momentos para acompanhar algumas fases, né, dos filhos. Isso eu vejo muito nos bastidores, mas eu consigo acompanhar na Alessandra. Ela se desdobra, trabalha pra caramba, mas em contrapartida ela consegue aproveitar os momentos com a família dela, com o filho dela. E é isso, né? Quem é mãe sabe. Hoje, como a Ana sempre fala, qual é o teu porquê? Hoje ele está completando 2 anos e ele é meu porquê maior, sabe? Eu nem vou falar que eu vou me emocionar. E como assim, não sabe, as meninas, depois da chegada dele, realmente foi algo transformador na minha vida, assim. Eu como empreendedora, como mãe, assim, hoje eu tô 100% realizada. E os filhos, eles vêm para nos mostrar quanto mais forte a gente é e capaz, e a gente faz tudo com muito mais vontade, muito amor, e é tudo por eles. E é isso. Então, acho que pegando esse gancho também sobre as mães, eu vou compartilhar 2 histórias aqui da minha equipe. Também a Emanuele, então ela também trabalhava na área de contabilidade e agora nos últimos dias ela encerrou esse momento dela nessa área e está somente com a Provin Joias. Ela tinha essa vontade de empreender e estar mais realizada, então nesses últimos dias aí ela tomou essa decisão. E temos também a Cris, que ela trabalha ainda de CLT, encerrou agora o momento dela de licença maternidade, mas já está planejando para que nos próximos meses ela também consiga dar esse passo maior e poder estar mais próxima dos filhos. Então, eu também não tenho filhos, mas eu vejo que essa área da maternidade é algo que desperta muito nas mulheres, poder fazer uma escolha onde elas possam passar mais tempo
perto dos seus filhos, da sua família, e a Provin, ela proporciona muito isso, por isso que a gente tem também muitas mulheres e muitas mães que se identificam com a nossa empresa. Então, a mensagem é que você possa dar esse próximo passo, tenha coragem para poder colher todos os frutos que tem pela frente. Bom, o que a gente pode deixar, né, para vocês? Eu acompanho aqui a trajetória das meninas e eu me lembro de algo que elas costumam me trazer, e tanto a Ali quanto a Bruna também trouxeram, que é sobre o que a Simo vem falando, do apoio das pessoas. É algo que realmente, quando você tá ali, algo já tá desconfortável dentro de ti, você quer dar esse passo de mudança, mas aí você busca o apoio das pessoas. E aí você, às vezes, não vai ter a felicidade de, assim como na minha transição de carreira e assim como na da Simo, ter o apoio das pessoas. Às vezes você não vai ter. Só que aí eu trago uma coisa para elas que elas sabem, que é: se Deus colocou um sonho no teu coração, é porque é para ser realizado. E a visão que Ele te deu, Ele deu só para você, Simone. A visão que Deus deu para ti, Bruna, deu só para você. A visão que Deus deu para ti, Ali, foi só para você. Porque, como eu disse, nós temos dons e talentos diferentes. Assim como às vezes a gente também não entende os planos, projetos dos nossos maridos, né, dos nossos próprios pais, familiares, eles também muitas vezes não entendem o que está dentro de nós, que está com aquela chama, sabe? Então, o primeiro passo, se você não está mais com aquele brilho no olho no que você faz hoje, faça a tua transição de carreira. Mas calma, começa pela oração, busca conselho de pessoas para depois tomar a decisão. Ana, de quem que eu vou tomar os conselhos? Nem sempre vai ser do companheiro. Obviamente você vai compartilhar, né? Eu acho que quem é casado, a primeira pessoa que você vai compartilhar é com o esposo. Mas se ele não te trouxe assim, né? Ou às vezes pode acontecer, tá, tu tem certeza disso, né? Por quê? Porque não é por maldade, às vezes é o que a Bruna disse, é pelas crenças deles ou pela própria segurança. Geralmente, se a gente for falar para nossas mães, mãe, eu tô pensando de mudar, né, de fazer uma transição aqui de carreira, mudar. Mas tu tem certeza? Olha, porque tu tá estável. Você lutou por esse trabalho. Aí você conseguiu, agora você vai largar tudo. Porque tu tem certeza? Olha como que tá a economia. E aí vem N situações. Então, a gente tem que pensar muito bem no filtro. O que a gente vai ouvir, o que é relevante para nós tomar a decisão. Mas o principal é o que está dentro de nós, né? O nosso desejo maior. Então, é realmente ter coragem. E o tema do primeiro workshop que eu fiz, Simo, foi preciso ter coragem para voar. Exatamente no sentido de despertar mulheres no seu potencial máximo. Se nós não tiver coragem e ousadia, a gente não vai dar o passo. Então, dá o passo que Deus coloca no chão. Isso aí. Eu vou trazer uma palavra aqui para encerrar. O que eu quero deixar para vocês? Hoje, nesse longo de 7 anos empreendendo, e volto a falar que eu falei no início, que eu nunca tive o sonho de empreender, meu sonho era ser CLT. E quando eu comecei a empreender, e o que vem me movendo e aquecendo o meu coração, é ver a transformação dessas mulheres, as histórias que as meninas compartilham, visualizar todo dia uma história diferente de transformação. É entender que o meu trabalho, o trabalho que a gente faz aqui, todo o esforço que se tem para que tudo isso aconteça, ele está transformando a vida de outras pessoas. A gente está plantando sementinhas e tem várias que já floresceram, então aí fazendo muito sucesso, e eu fico muito, muito feliz com isso. Então hoje, me olhar no espelho e olhar para essa mulher que eu vejo, pensar, tudo que você construiu no longo desses 7 anos é muito satisfatório. E é sobre deixar um legado. Você que está aí pensando em fazer uma transição de carreira, se você está feliz, não, dentro da empresa que você está trabalhando, eu sei que é uma escolha difícil, mas pensa se você está fazendo a diferença dentro da empresa que você está trabalhando, está deixando uma marca. As meninas que trabalham comigo, elas sabem que eu sempre falo sobre deixar um legado. E eu sei que eu estou cumprindo esse papel. Eu estou deixando um legado, e as meninas, para quem eu estou deixando o legado, estão deixando o legado delas. E acho que é sobre isso que faz a minha vida ter sentido. Eu me orgulho muito, muito
da minha trajetória, da trajetória de todas as mulheres que fazem parte do nosso mundo, pela coragem que elas tiveram, e tenho certeza que muitas vão ter muita coragem de tomar decisões. E nessa trajetória a gente encontra com pessoas como a Ana, né? Acho que cada vez mais o universo vem colocando pessoas maravilhosas, a Josi que está ali nos bastidores também, que tomou uma decisão faz pouco tempo de vir mudar de cidade, começar então uma nova cidade, e é sobre isso. Quando você acredita no teu potencial, você vai mudar de cidade, você vai mudar de profissão, enfim, para realizar aquele sonho. E todas somos capazes, né? E aí, só para complementar, né, Simone, isso que tu trouxe, que aí já não chega mais a ser algo da Simone, uma conquista pessoal tua. Eu acho que o propósito é quando é algo maior do que você, sabe? Que você já não faz mais por você. É pelas pessoas que já estão envolvidas, é por aquilo que você construiu, sim, com os passos que você deu. Mas vem os desafios, vai vir, né? Tem um trabalho árduo por trás de tudo isso, mas tem a recompensa que é olhar para as pessoas e ver elas também conquistando e tendo frutos daquilo que você também fez parte da jornada delas, né? Então, o propósito é muito maior. Isso aí. Então, antes de encerrar, quero aproveitar que as meninas estão aqui para a gente fazer o convite para vocês do nosso evento que vai acontecer dia 16 de março no Hotel Kinderman, no domingo. Antes dele, agora a gente tem amanhã começa a feira Inspira Mulher também. Quero deixar o convite para todos vocês ir visitar o nosso stand. E no dia 16 de março vai ter a palestra, vocês já puderam sentir aqui um spoiler do que vai acontecer lá, da Ana, justamente sobre transição de carreira. E a gente vai ter um dia transformador. Então, permitam-se viver esse dia, que eu tenho absoluta certeza que todas as mulheres que viverem conosco esse dia 16 vão sair de lá com outra mentalidade e sendo mulheres prósperas, não só na parte financeira, né, mas em todas as áreas da sua vida. Né? Então fica o convite, né, meninas? Sim, esperamos você lá. Para todo mundo dia participar. 16 de março. Obrigada, meninas, Obrigada, por essa tarde sensacional. Muito obrigada por vocês aí que estão nos assistindo, vão nos assistir. E até o próximo Pod da Gatíssima.